turma, estou passando para orientar e ajudar vocês na atividade da unidade 2, atividade número 2. Nossa atividade vai requerer de cada participante um compromisso com a escrita, uma escrita pessoal, uma escrita narrativa, no formato que vocês melhor considerarem. Na nossa plataforma, nós temos esta imagem introduzindo, na verdade, a proposta de escrita, orientando esse processo de escrita. E essa ferramenta é a ferramenta Wiki, uma ferramenta onde o participante ele pode editar e adicionar textos de forma colaborativa, compartilhada com outros colegas, produzindo materiais como agendas, planos compartilhados, trabalhando de repente com a edição de um artigo, trabalhando até mesmo com a edição de um livro. E também ela pode ser configurada para uma atividade mais individual, com o participante apenas, onde esse participante usa o espaço da escrita para um trabalho mais como um diário, um diário de escrita, um diário de campo, poderíamos dizer assim, o campo formativo, onde ele vai levando as suas considerações pessoais, as suas angústias, as suas conquistas, enfim. E também pode ser um espaço onde ele vá colocando seus resumos de estudo, suas revisões dos trabalhos realizados, dos trabalhos lidos, para contribuir justamente com esse processo de memória do que anda acontecendo dentro do processo de formação. Então, nessa atividade, eu trouxe como referência para contribuir para esse processo e até instigar um pouquinho a curiosidade de vocês também, Não é somente usar a ferramenta, mas também trazer algo diferenciado, de repente desconhecido por algumas pessoas. Então, eu trouxe um texto que fala aí um pouquinho desse conceito de escrevivência que foi norteado pela nossa autora, a professora Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo foi uma autora brasileira que incorporou esse processo de escrita, um processo de escrever o viver. Mas além disso, Conceição Evaristo também traz assim uma forma muito particular dentro dos seus textos, que é a criação de termos, de termos, uma junção de palavras. Ela usa muito isso na sua escrita. E daí, para quem não conhece Conceição Evaristo, eu trouxe aqui um pouco dessa história, para que vocês então possam compreender esse caminho feito e até, quem sabe, está estimulando aí o processo de escrita de vocês, não somente aqui dentro do nosso processo de formação, mas quem sabe aí em outros momentos da vida e nesses momentos mais de descanso, enfim, a entender de repente a importância do escrever sobre o que a gente pensa. Então, Evaristo, ela traz esse conceito, novo aí para dentro da literatura brasileira e também para dentro da literatura mundial. Então, foi em uma ambiência escolar marcada por práticas pedagógicas excelentes para uns e nefastas para outros, que descobri com mais intensidade a nossa condição de negros e pobres. Geograficamente, no curso primário, experimentei um apartheid escolar. O prédio era uma construção de 2 andares. No andar superior, ficavam as classes dos mais adiantados, dos que recebiam medalhas, dos que não repetiam a série, dos que cantavam e dançavam nas festas e das meninas que coroavam Nossa Senhora. O ensino religioso era obrigatório e ali, como na igreja, os anjos eram loiros, sempre. Passei o curso primário quase todo desejando ser aluna de uma das salas do andar superior.
Minhas irmãs, irmãos, todos os alunos pobres e eu sempre ficávamos alocados nas classes do porão do prédio, porões da escola, porões dos navios. Evaristo, 2009, página de 1 a 2. Então aqui a gente traz um exemplo da escrita de Evaristo, né? Uma escrita que é uma escrita de resistência, uma escrita de pedidos, né? De socorro muitas das vezes, uma escrita que revela a sua trajetória enquanto mulher negra, mulher pobre, excluída, né? E daí, para quem quer conhecer um pouquinho mais da Conceição, eu trouxe aqui um breve resumo dela, né? Do seu processo de inclusão social, né? Um processo de luta, né? E um processo que traz um exemplo para muitas mulheres, homens também, e muitas pessoas que de repente se sentem expropriados de diversos espaços sociais nessa sociedade que a gente vive hoje, século XXI, né? Então vamos lá. Conceição Evaristo é um grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta, contista. Foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti de 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti 2015. Além disso, Conceição Evaristo também é pesquisadora na área da literatura comparada e trabalhou como professora na rede pública fluminense. Suas obras, cuja matéria literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras. Seus textos misturam realidade e ficção. São valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi a segunda de 9 irmãos. Teve a infância e a adolescência marcadas pela miséria na extinta favela do Pinduraçaia, na região centro-sul da capital mineira. Trabalhou como babá e faxineira enquanto cursava os estudos secundários, aspirando à carreira de professora, mas quando concluiu o curso normal, não conseguiu emprego em Belo Horizonte. Não havia, na época, concurso para professores em Minas Gerais. Para conseguir dar aula, era necessário ser indicado. Assim, Conceição mudou-se em 1973 para o Rio de Janeiro, onde se graduou em Letras pela UFRJ e seguiu carreira no magistério, lecionando na rede pública fluminense até aposentar-se no ano de 2006. Sua estreia na literatura aconteceu no ano de 1990, quando 6 de seus poemas foram incluídos no volume 13 da coletânea Cadernos Negros, publicação literária periódica que teve início em 1978. Com o intuito de veicular a cultura e a produção escrita afro-brasileira, conciliando os trabalhos na docência, na literatura e na produção de estudos teóricos. Conceição Evaristo titulou-se como mestra em licenciatura brasileira pela PUC-Rio em 1996, com a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade, e depois como doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, defendendo em 2011 a tese Poemas, Malungos, Cânticos Irmãos, em que analisou a poesia dos afros brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira e do angolano Agostinho Neto. É autora de contos, poemas, romance, parte desses traduzidos em inglês e francês, além da vasta obra teórica, sendo então reconhecida como uma das mais importantes escritoras brasileiras da contemporaneidade. Então, Evaristo é o nosso carro-chefe aqui para ajudar nesse processo das escritas de vocês.
habilidades que serão necessárias nas manifestações, né, dos trabalhos que vocês vão estar realizando daqui para frente nas outras disciplinas. Então essa habilidade é muito necessária. E que aqueles que têm maior facilidade, que eles possam estar realizando isso, né, de uma forma mais tranquila, e para aqueles que sentem alguma dificuldade, é um momento de exercício, é o momento da gente construir também essa condição, não somente da nossa inclusão no saber mexer, né, com as nossas ferramentas de trabalho, dentro da nossa plataforma, mas também nos comprometermos com esse processo de manifestação escrito, no texto escrito, porque vai ser ele que vai validar muitas das nossas ações dentro do ambiente AVA. Então, esse é o exercício que nós vamos ter com a ferramenta Wiki, essa ferramenta que vocês vão passar a conhecer agora a partir dos processos de escritas de vocês, tá? Bom, penso que isso vai ajudar bastante, né? E a forma como vocês vão estar produzindo o texto é uma forma livre, podem ser textos por ideias que venham a partir dos encontros, das unidades de ensino, pode ser texto de forma artística também, poética, enfim, sintam-se à vontade para esse processo de escrita. E daí, para finalizar esse momento que eu estou passando aqui para dar algumas dicas, eu trouxe aqui também uma outra poesia que eu não encontrei o autor, mas que deve ajudá-los a refletir um pouquinho sobre aquilo que a gente está querendo nessa atividade, tá? É uma atividade que não requer que você vá buscar nenhum referencial teórico, que você vá buscar nenhuma leitura. Essa é uma atividade pessoal, tá? E de introspecção realmente, você vai buscar desde o seu momento lá que você soube do curso, de repente, se vou ou não vou fazer, se você teve contato com alguns colegas, se algum colega te incentivou a fazer, aí veio a partir da sua seleção, como é que foi isso? É uma pós que realmente você queria, uma pós que você está fazendo para ocupar de repente seu tempo, enfim. Quais são os seus objetivos, como foi isso, como é que foi o processo de inscrição, o nosso encontro no primeiro momento virtual, essa dinâmica da sala, essa dinâmica com os professores. Então, são essas questões que a gente gostaria de estar vendo nas escritas de vocês. Sintam-se à vontade para trazer o que vocês quiserem, podem estar falando também desse cotidiano de formação na própria casa, no momento que vocês têm para estudar. Como é isso? É difícil, não é difícil? O que é que vocês têm que conciliar? Homens, mulheres, trabalhadores, donas de casa, né? Enfim, é esse universo que vocês vão estar aí escrevendo, tá? E aí o texto que a gente encerra esse encontro é esse texto poético aqui. Eu escrevo sim, não apenas para alguém, mas também escrevo para mim. Escrevo tudo o que vem na minha cabeça, o que penso, o que sinto e o que desejo. Escrevo porque falar, às vezes, é complicado e ficar em silêncio, martírio. Por isso que escrevo, me acalma. E o que eu escrevo? Bom, o que escrevo vem da alma. Então, gente, um beijo no coração, bom trabalho para todo mundo e que a gente se encontre na próxima atividade virtual junto no Meet. Um beijão no coração, bom trabalho para todos e um ótimo final de semana aí.